A gente fala agora de saúde. Quem nunca se esqueceu, né, Ricardo, da chave, onde deixou a chave do carro, a data do aniversário ou até um número de telefone. O problema é quando esse esquecimento se torna muito frequente. Pois é, nossa equipe foi às ruas verificar como anda a memória dos baianos. Acompanhe. Dona Dice costuma esquecer pequenos detalhes do dia a dia. Senha de cartão, a chave, data de aniversário das pessoas. Aos 53 anos, Dona Iorlane também tem uma memória que às vezes falha. O que é que eu vou pegar alguma coisa na geladeira, aí eu esqueço. Aí diz, Iorlane, o que é que você veio pegar mesmo? Problemas de memória são muito comuns, mas afinal, o que pode provocar tanto esquecimento? Um corre-corre, transporte, engarrafamento, então tudo isso deixa a gente estressada. E aí, ó, vem o esquecimento. A idade vai chegando, né? E a coisa vai acontecendo. Mas os jovens também reclamam da memória. Rebeca vive esquecendo. É complicado, né? Pela minha idade é um pouco complicado, sim. O esquecimento é tão comum para ela que a jovem de 18 anos sempre leva caneta e papel para anotar tudo. Algo que eu tenho que comprar ou lembrar de pegar alguma coisa. Já Marcelo acha que registrar tudo no celular pode contribuir para o esquecimento. Antigamente você ia telefonar para alguém, você discava o número da pessoa. Isso forçava você a memorizar. Hoje você vai na agenda, você aperta a primeira letra do nome dele, aparece o nome, você vai direto, automaticamente, discar e nem observa qual que é o número que está aparecendo. Eufrásia está aprendendo a tocar violão. Consegue acompanhar as principais notas, mas às vezes esqueço letra da música ou esqueço alguma coisa em casa, tenho que ficar voltando para buscar, dou várias viagens em casa para buscar uma coisa que esqueci. É tão comum que já virou até motivo de brincadeira dentro de casa. Até minha mãe, quando eu vou saindo, fala, não esqueceu nada não. E para não esquecer tanto, de nota em nota, cada um encontra uma estratégia para lembrar de tudo. Então é preciso o seguinte, forçar um pouquinho para tentar lembrar, para não assim simplesmente ficar acomodado com a tecnologia. A senhora usa como estratégia refazer o caminho. Exato, no pensamento. Para poder exercitar. Fico pensando, respirando, engolindo aquele pavor que eu fiquei no momento, aí depois, aí vem. Aí tem que ficar lembrando, alguém me ajuda, tipo o maestro fica, lembre disso, lembre da próxima estrofe, da próxima frase, aí eu vou lembrando. O que fazer para exercitar a nossa memória, para esquecer menos? Para algumas pessoas a palavra cruzada, por exemplo, é uma aliada da mente. Mas existem outras coisas que estão no nosso dia a dia e também estimulam a memória. Pois é, quais serão essas outras coisas, hein? A nossa colega repórter Adriana Oliveira, que é boa de memória, eu sei disso, está na sala de jogos de um hospital de Salvador, ao lado de um neurologista. Adriana, bom dia mais uma vez e vai explicar para a gente o que é que faz bem, o que é que ajuda a avivar a nossa memória, hein, Adriana? É o que a gente vai saber já já, Ricardo, conversando com o neurologista Ailton Mello, e nós estamos aqui numa sala de descanso e lazer de um grande hospital particular de Salvador, e a gente tem aqui alguns funcionários que estão aproveitando esse momento, que eles trabalharam a noite inteira e estão agora relaxando um pouco. Aqui tem um exemplo, por exemplo, né, do Antônio, do Kleberson, eles trabalham na área de manutenção. Me diz uma coisa, Antônio, quando é que você procura esse espaço? Normalmente depois do almoço, ou às vezes quando a gente está cansado demais, né, porque queira ou não, o trabalho é um pouco estressante, então a gente procura essa área aqui para poder relaxar bastante, para poder voltar com mais gás para o trabalho, né? Você acha que esse relaxamento, de alguma forma, te ajuda a trabalhar a memória? Muito, porque quando a gente volta, até para pensar é melhor. Então, boa sorte aí no seu jogo. Agora ele está aí, 1-0, ele está ganhando. A gente vai conversar com o doutor Ailton Mello. Doutor, o Antônio, ele está certo, realmente nesse momento de relaxamento você também acaba conseguindo voltar para o trabalho com mais fôlego e a memória funciona melhor? Não tenha dúvida. Uma das coisas mais importantes que tem é o indivíduo ter espaço para o lazer. Porque o lazer, apesar de nós acharmos que o cérebro funciona menos quando nós estamos jogando, na verdade algumas áreas do cérebro são ativadas e isso melhora a concentração, melhora a memória e melhora a atenção. O Antônio, ele está certo, realmente nesse momento de relaxamento você também acaba conseguindo voltar para o trabalho com mais fôlego e a memória funciona melhor?
Não tenha dúvida. Uma das coisas mais importantes que tem é o indivíduo ter espaço para o lazer. Porque o lazer, apesar de nós acharmos que o cérebro funciona menos quando nós estamos jogando, na verdade algumas áreas do cérebro são ativadas e isso melhora a concentração, melhora a memória e melhora a atenção. Eu me identifiquei com um rapaz na matéria, na reportagem, que ele disse que depois que o celular passou, né, até a agenda de telefone, você não decora mais número nenhum. Eu não consigo lembrar os números. Isso é problema? Ou a gente acaba ao utilizar a ferramenta do celular, a gente também está exercitando? Não, isso não é problema não, isso é a solução. É a solução, inclusive, para a gente aprender uma outra linguagem, né? No momento em que nós interagimos com a máquina, nós aprendemos a linguagem de máquina, exercitamos outras áreas do cérebro e, com isso, continuamos mais ativos intelectualmente. Agora, doutor, a gente vai a São Desidério, no oeste do estado. Lá temos 2 bons exemplos de um aposentado que tem feito alguns exercícios para poder trabalhar a memória e de uma jornalista que lembra de tudo do passado. Vejam agora. A dona do celular é a jornalista Ana Lúcia, de São Desidério, oeste da Bahia. Ela adora tudo que se refere ao passado, incluindo clássicos da década de 70. E a memória de Ana Lúcia é um bom resultado na rodinha de amigos. Trabalho, por exemplo, que não precisa fazer, vai recorrer a Ana Lúcia. Ela sabe, vai atrás da Lúcia. Ela vai contar um fato, ela quer dizer o dia, a hora, o minuto. Eu disse, mas Ana, não foi assim, foi tal dia aí, mas não tem, a gente sempre perde, ela sempre está certa. Ela sempre lembra todos os detalhes. Ana Lúcia guarda na memória fatos que ocorreram 10, 20 anos atrás e com detalhes. Também porque esses fatos têm um forte valor sentimental para a jornalista. Há cerca de 2 semanas atrás, inclusive, eu estava sentada com as minhas primas e era 11 de outubro e eu recordei, olha, hoje faz 20 anos que nossa bisavó faleceu, vocês lembram? Ana Lúcia trabalha como coordenadora da Biblioteca Municipal. Ela adora ler e escrever. Eu gosto muito de ler, então eu acho que isso facilita para mim. E o fato da minha profissão me possibilitar isso também. Eu procurar resgatar histórias no meu município, de personagens, pessoas importantes que fizeram parte da história do meu município, da minha vida. Então, para mim é um exercício diário. Mas com seu João Neres, a tal da memória demora a comparecer. Ele sofreu 2 infartos e depois disso, as lembranças começaram a sumir. Ficou uma pequena via, que falou que ia ficar um pouco esquecido. Aí comecei a esquecer. Até para ler ficou difícil. E olha que é um dos principais hobbies do aposentado. Como exercício da memória, nada de medicamentos. Ele joga dama. E até que consegue vencer algumas partidas. Segundo os colegas de jogo. De vez em quando leva. Também. A gente bate um pouco nele porque tá na idade, né? Mas é normal. Nós voltamos a falar ao vivo aqui dessa área de descanso, lazer, de trabalhadores de um grande hospital particular de Salvador. A gente tem, olha só, as meninas que estão neste momento jogando dominó. Tem também a dama, como faz este aposentado, o jogo de cartas, aqui o videogame, que é uma atração principalmente para os homens. Como essas atividades acabam ajudando? O aposentado está certo? Sem dúvida alguma ele está certo. Essas atividades lúdicas, essas atividades nas quais o indivíduo joga e disputa alguma coisa, são mais importantes do que, por exemplo, os medicamentos existentes hoje para a memória. Então, se eu tivesse que dar um conselho a alguém, seria continue exercitando o corpo e a mente o tempo inteiro. Doutor, agora a gente vai em outra cidade no estado, lá no norte do estado, em Juazeiro, porque um grupo de aposentados tem jogado dama e com isso vem trabalhando muito bem a memória. É embaixo de um pé de Juazeiro o ponto de encontro desses aposentados. Todas as tardes, eles se reúnem para jogar dominó. Todos aqui já passaram dos 60 anos, mas dizem que continuam com a memória boa. E garantem que é o dominó o responsável por ajudá-los a exercitar a mente. Seu Mário conta que quando ainda trabalhava, jogava dominó nas horas vagas para desestressar. Hoje já aposentado, diz que além de ser uma diversão, o dominó auxilia a desenferrujar a memória. A gente vê na televisão, o médico pedindo que a pessoa jogue um dominó, um baralho, qualquer, para a mente, né,
E aí é bem, eu todo dia. Para deixar a mente ativa. Com certeza. Conhecimentos de cálculos também são utilizados para ganhar a partida. Faz um cálculo mais ou menos do que é que ele está puxando e o que é que ele tem, para você poder não deixar ele entrar no jogo, porque se deixar, perde o jogo. É matemática, né? Doutor, e nessa situação, basta a atividade lúdica, o jogo, a brincadeira, ou essa interação que acontece no momento da atividade também é super importante e acaba desenvolvendo a memória? Olha, eu vou te contar uma coisa muito importante. Todo mundo tem medo de mal de Alzheimer. Eu tenho, você tem. Então, o que evita o mal de Alzheimer? Muitas vezes o cérebro está comprometido, mas essa atividade social que o indivíduo tem, essas coisas que acontecem durante as brincadeiras de fazer cálculo, de querer ganhar do outro, faz com que ou o indivíduo evite de ter a doença, ou o indivíduo postergue a situação. Eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de dizer, é que viver socialmente, interagir com o outro, sair de casa, brincar, ter amigos, são os melhores fatores de proteção contra a depressão e contra a perda de memória. Silvana e Ricardo, será que a alimentação também é importante, doutor? Ajuda? Dizem que, por exemplo, alimentos como salmão, que tem ômega 3, são importantes para a memória. Não tenha dúvida. Então, ter uma alimentação saudável e fazer exercício são as coisas mais importantes da memória. Então, quando você olhar para o seu prato, tem que ver um prato colorido, cheio de verduras, cheio de frutas, e não vale dizer, eu não gosto porque não foi acostumado a fazer isso. Então, é importante, saiba que durante o processo de sua vida você produz muitos radicais livres. E você limpa esses radicais livres, estimulando a alimentação com frutas verdes, com fibras, com verduras e bebendo água. Silvana, Ricardo, comanda a memória de vocês, hein? Pois é, Adriana, olha, eu esqueço um monte de coisa, viu? Doutor Ailton, com relação a essas questões práticas do dia a dia, né? A gente pode, por exemplo, tentar fazer um caminho diferente na hora de voltar para casa, na hora de ir para o trabalho, para exercitar a memória do que fazer aquele mesmo caminho todos os dias? Sem dúvida alguma. Você sempre fazer atividades diferentes, você ativa circuitos diferentes do cérebro, você, por exemplo, tem uma ideia espacial maior e tem áreas do cérebro que estão relacionadas com a atividade espacial. E isso sempre ajuda. Doutor Ailton, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Uma dica simples para aquela dona de casa que troca o nome dos filhos, mistura com o nome dos netos, ou para a professora que não consegue de jeito nenhum decorar o nome dos alunos. O que é que devem fazer? Olha, tem algumas coisas que, primeiro, é não ficar tão preocupado. Tem outras situações, como, por exemplo, o déficit de atenção, que faz com que a gente tenha dificuldades com nomes e memorizar coisas. O que é importante é você usar as estratégias que já foram ditas. Por exemplo, anotar ou usar uma estratégia de separá-los por locais onde eles estão. Então sempre alguém acha uma estratégia. Eu tinha um amigo, por exemplo, que é psiquiatra, ele escrevia no banheiro todas as estratégias, no vidro do espelho, todas as estratégias que iria fazer por dia. Na verdade, se você diminuir a ansiedade e começar a treinar, você chega lá. Muito obrigada pelas informações. Então agora eu vou começar lá a anotar para não esquecer com vocês. Essa dica é muito boa. Obrigado. Obrigado também, doutora Ailton. Obrigada.